Então, neste vídeo vamos complementar a planilha que nós começamos a elaborar no vídeo anterior, onde nós tínhamos todas as dimensões, tanto da viga quanto do pilar. E aí nós temos que fazer o complemento para o cálculo dos outros itens. Então, só relembrando, para calcular as reações de apoio, já está tudo montado aqui, de acordo com as dimensões que nós temos para o pilar e para a viga, em função do que foi dado na carga e também com as propriedades da seção transversal da viga e do pilar. Então aqui só relembrando a reação que vamos ter na parte de baixo aqui, o RY, ele vai ser Q vezes L, só relembrando aqui, ó, Q vezes L. O momento fletor, ele vai ser Q vezes, ó, Q vezes L ao quadrado sobre 2. Aí nós construímos a propriedade geométrica buscando calcular o baricentro da figura. Então aqui nós colocamos os valores referentes a cada uma das figuras. Calculamos as figuras de forma individual. Então aqui nós temos a área para a figura 1, a posição XI da figura 1, posição YI da figura 1, então XI é metade disso, YI é metade disso. Aí nós temos o momento estático em relação a X, que é o XI vezes a área, então só multiplicou essa célula por essa célula, YI vezes a área, essa célula por essa célula. Isso aí a gente fez para todas as figuras geométricas. Montamos um somatório de todas essas três colunas, e a partir do somatório nós calculamos a posição do centro de gravidade em relação no eixo X e do centro de gravidade no eixo Y. Então ele pegou XI vezes a área, dividiu pela área, YI vezes a área, dividiu pela área. Depois, calculamos o momento de inércia também para cada uma das figuras, que seria a composição de todas as três, para depois determinar o momento de inércia da figura como um todo. Então aqui eu chamei de IXT e YT, tá aqui embaixo. Então eu só trouxe esses dois resultados para essa posição, de acordo com o que nós montamos nessa tabela, que foi feito em um dos vídeos, né, para a gente poder chegar de forma literal e depois fazer a substituição para cada um deles. Então aqui o y quadrado não é y2, aqui é y quadrado, e ali também é x quadrado. Então aqui nós só vou complementar aqui para poder deixar da forma correta. Então sobrescrito, feito. Aí nós partimos para quê? Nós partimos para o pilar. Então o pilar nós temos lá que determinar as propriedades geométricas do pilar. Então nessas propriedades geométricas nós temos o valor do Bzinho, que seria a base dele, e o Bzão, que seria a base maior. Olhando aqui, ó, Bzinho e Bzão. E o comprimento do pilar é H. Então Bzinho, Bzão e o H. Calculamos a área da seção transversal, então seria Bzinho vezes Bzão. Momento de X, a gente fez base, que é o Bzinho, vezes a altura ao cubo, que é o Bzão, dividido por 12, tá ali, ó. Depois em Y seria o Bzinho ao cubo vezes a altura sobre 12. E aí nós buscamos calcular, ou buscamos identificar quem que era o momento de inércia mínimo. Porque com o momento de inércia mínimo, ele vai ser importante para calcular a carga crítica de flambagem. O momento de inércia mínimo a gente aplicou aqui com a função mínimo, né, desses dois valores. E calculamos também o raio de giração. O que é o raio de giração? O raio de giração vai ser a raiz quadrada do momento de inércia mínimo dividido pela área. Um raio de giração mínimo associado a momento de inércia mínimo. Feito isso, nós viemos aqui na carga de flambagem. Então o E é o modo de elasticidade, foi dado, está aqui em cima. E 205 gigapascal foi transformado aqui para megapascal, multiplicando por 1000. Esse aqui seria o momento de inércia mínimo, que seria esse valor, que é o do referente à propriedade geométrica do pilar, e o comprimento efetivo, né? O comprimento efetivo aqui seria
3.000. Porém, como eu preciso calcular a carga crítica, esse momento efetivo eu tenho que multiplicar por 2, porque esse pilar está engastado, né? E aqui embaixo ele vai ficar elevado ao quadrado, como nós fizemos no vídeo anterior. Π quadrado vezes I mínimo dividido por 2 vezes o comprimento efetivo ao quadrado. Aqui nós temos a tensão crítica calculada por π quadrado vezes E dividido pelo comprimento efetivo sobre o raio de giração ao quadrado. Apesar que aqui nós temos que pegar esse comprimento efetivo, que seria LE. Então ele vai ser aqui 2 vezes... Agora sim, agora nós temos a tensão crítica. Então a carga crítica aqui, ela vai estar na casa de 15 giganewton. Aqui é newton, meganewton, 15 giganewton. E a tensão crítica está em 176,267 megapascal. Nessas condições, para essas propriedades geométricas, para esse tipo de material, né? Carga axial. Carga axial seria a força normal, que a gente tirou daqui, que é a reação do apoio, só que aqui, como está em quilonewton, a gente vai ter que multiplicar por 1000, né? Comprimento já está dado em milímetro. Modelacidade, a gente transformou aquele gigapascal, que foi dado como modelacidade aqui, em 205 GB, a gente transformou multiplicando por 1000, transformou para megapascal. A área seria a área do pilar, e aí nós aplicamos a fórmula, né? Força normal vezes o comprimento dividido pelo modelacidade vezes a área. Vai dar um deslocamento axial aqui de 0,0004. Isso usando aqui, até esqueci de falar, usando aqui essas condições de valores máximos ali na soma dos RAs. Aí no item 7, que seria o item G, momento fletor, é o momento fletor máximo que nós temos ali, que seria esse cara aqui, né? QL quadrado sobre 2. Depois, o momento de inércia, isso aqui está trabalhando em torno de X. Então, se ele trabalha em torno de X, vai pegar esse momento de inércia aqui. E a distância é de 222,5. Por que 222,5? Olhando para a seção transversal, é a metade dessa altura. Então, independente do valor que ele pegar aqui, ele vai sempre calcular metade para poder obter essa distância aqui, ó. Na tração e na compressão, não existe carga excêntrica, não existe carga de força normal na viga. Então, tanto o valor de tração quanto o valor de compressão vão ser iguais. E aqui a gente vai calcular como? Vai ser o momento dividido pelo momento de inércia, ó, momento dividido pelo momento de inércia, vezes a distância. Então isso a gente tira a carga de tração e também tira a carga de compressão. A única diferença é que na carga de compressão vai um sinal negativo na frente, porque a viga está sendo comprimida. Está dando uma carga aqui de 0,78 megapascal. E por fim, a tensão de cisalhamento, né? Tensão de cisalhamento, a força cortante, já transformando essa força aí para Newton, ela está em quilonewton aqui, a gente multiplica por 1000, automaticamente já transforma para Newton. O fluxo de cisalhamento ou momento estático, ele é o Y vezes a área, que nós mostramos no vídeo referente a determinar a tensão de cisalhamento. O momento de inércia também vai trabalhar com o momento de inércia em relação ao eixo X. E a distância B é de 194. O que seria essa distância B? Como nós fizemos no vídeo anterior, né? Ele vai pegar esse cara, mais esse cara, mais esse cara. E vai atuar na metade dessa seção transversal aqui. Por fim, nós chegamos numa tensão de cisalhamento de 0,045. Vale salientar o seguinte. Tudo que está em amarelo são os valores de entrada para essa planilha. Tudo que está em verde são células que já possuem as fórmulas necessárias para o cálculo. Então, não vai mexer nessas células em verde.
elas já vão dar os resultados imediatos. Claro, se quiser fazer uma conferência com relação a cada um deles, beleza. Mas, efetivamente, os cálculos saem todos a partir do que está em amarelo. Tudo que já está em verde já está programado para poder trazer os resultados necessários do que precisam apresentar como resposta. Então, todos os itens da planilha aqui já estão calculados, desde o item 1, que seriam as reações de apoio, até o item 8, que seria a tensão de cisalhamento. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.